Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 3. Aleluia. Vigília, comunhão, idade, comunhão, é o tema da nossa vigília. Aleluia. Pode colocar o tema, primeiro slide, por favor. Aleluia. A versão que eu vou ler aqui vai estar bem diferente da sua versão. A versão que eu vou ler é da New Century Version. Olha que chique. Olha só. Escuta o negócio. Se diz a palavra de Deus nessa versão: vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Fala assim comigo: somos unidos pelo Espírito. Fala comigo: temos que fazer todo o esforço para continuar dessa maneira. Agora fala em Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Vou estar lendo na versão a Bíblia Viva. Não é agora o New Century Version. Agora a Bíblia Viva. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Porque essa versão se encaixa melhor no que nós vamos estar falando sobre unidade, sobre comunhão, que é o tema da nossa vigília, nossa vigília. Assim diz a palavra de Deus: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Fala comigo: tenho que deixar. O crente agora fala: tenho que deixar o amor de Deus dirija a minha vida, para que toda a igreja permaneça unida em comunhão. Bem, presta atenção. É a nossa responsabilidade, é a sua função proteger a unidade da igreja. É isso mesmo. Esses dois livros que nós lemos, tanto de Efésios, tanto de Colossenses, nos fala isso. É a nossa função proteger a unidade da igreja. Essa questão de unidade, querida, ela é tão importante que o Novo Testamento ela dá muito mais ênfase à questão da unidade do que ao céu, do que ao inferno. Fala muito mais de unidade do que céu e inferno. Deus ele deseja profundamente que nós experimentemos a unidade e a harmonia uns com os outros. Deus quer isso, que nós experimentemos isso, que nós vivamos isso, essa harmonia, essa unidade que nós temos que ter um com os outros. A unidade, querido, é a alma da comunhão. Se você destruir a unidade, você vai estar rasgando todo o coração do corpo de Cristo. É tão importante que é a unidade. Assim como qualquer pai, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele tem o prazer de ver os filhos em harmonia. Ele tem o prazer de ver os filhos em união, um com os outros. Preste atenção, em seus últimos momentos, Jesus Cristo, ali antes de ser preso, ele orou apaixonadamente pela nossa unidade. Ele orou apaixonadamente pela nossa comunhão. Era a união, era a harmonia, era a unidade que estava no coração de Jesus Cristo, que estava em primeiro lugar na sua mente, naquela hora ali aterrorizante, naquela hora ali que ele estava sendo preso. Ele ora para que nós fôssemos um, para que nós permanecêssemos unidos, para que nós pudéssemos amar uns aos outros. É isso que estava na mente de Jesus Cristo. Nada nesta terra, querido, é tão valioso quanto a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço para que a igreja dele nascesse nessa terra, para que a igreja dele se expandisse
expandisse, para que o reino dele se expandisse nessa terra. E Jesus, ele quer essa igreja protegida, especialmente contra os danos devastadores causados pelas divisões, causados pelas separações, pelos conflitos, pelas discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade preservar a unidade da igreja a qual você congrega. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade, a união da igreja a qual você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar essa unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia na sua igreja entre todos os irmãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí você pode perguntar: olha, pastor, mas como nós podemos fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações, como nós podemos preservar a unidade, como nós podemos preservar a comunhão da igreja. E a primeira coisa aí, a primeira orientação que a Bíblia nos fala aí é: concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Pode mudar o slide, pode colocar aí outro slide. Concentre-se no que nós temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo ele diz o seguinte: portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Veja bem, querido, nós como crentes, como cristãos, nós partilhamos de um mesmo Senhor, de um só povo, de um só propósito. Nós compartilhamos de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Nós compartilhamos de uma mesma esperança, de uma só fé, de um mesmo batismo, de um amor, de um só amor. Nós partilhamos da mesma salvação, da mesma vida, do mesmo futuro. Valores esses que nós partilhamos são muito mais importantes do que as diferenças. Eu poderia aqui também estar enumerando várias diferenças aqui. E é nesses valores que nós partilhamos e não em nossas diferenças pessoais que nós devemos nos concentrar. Para o bem da igreja, para o bem da unidade da igreja, nós não devemos deixar que as nossas diferenças nos dividem, nos separem, nos fazem ficar afastados uns dos outros. Quem está entendendo, diga amém. A igreja de Cristo, querido, foi duramente repreendida pelo apóstolo Paulo, porque ela estava vendo divisões, discussões bobas dentro da igreja, e que estavam causando divisões, estavam causando separações, estavam causando briga dentro da igreja. Olha lá comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Essas bobas, discussões bobas que estavam causando separações dentro da igreja. Capítulo 3 de 1 Coríntios fala assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, porque há meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tão pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, olha o que tinha lá: inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Versículo 5. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelo quais creste, e um conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de
Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. É isso. O que estava ali acontecendo, querido, na igreja de Corinto era totalmente desnecessário. Discussões bobas que estavam trazendo divisões, estavam trazendo separações dentro da igreja, estavam formando panelinhas dentro da igreja, uns dizendo, olha, eu sou da panela de Paulo, outros dizendo, olha, eu sou da panela de Apolo. As discussões estavam separando, criando grupo A, criando grupo B, tudo isso dentro da igreja, afetando a unidade, afetando a comunhão dentro da igreja. Nós precisamos nos manter concentrados no que mais importa, querido. Aprender a amar uns aos outros e não ficar com discussões bobas que não traz crescimento para a igreja, mas até pelo contrário, traz separações, traz divisões para a igreja. Paulo está falando isso, né? Pare de discussões bobas. Se concentre naquilo que vai trazer crescimento, aquilo que vai trazer mais comunhão, mais unidade para o corpo de Cristo. O conflito é normalmente sinal que o foco foi desviado. Quando tem conflito, significa que o foco foi totalmente desviado para assunto muito menos importante. Mas se nós nos concentrarmos em amar uns aos outros, em cumprir os propósitos de Deus, nós vamos chegar à harmonia. Se nós nos concentrarmos nisso, trabalharmos para isso, parar com discussões bobas, de disse que diz, coisas que não trazem crescimento para a igreja, que não trazem unidade para a igreja, e nos concentrarmos em amar uns aos outros, nós chegaremos à harmonia. Amém ou amém, querido? Outra orientação que a Bíblia traz aí, outro slide: seja realista em suas expectativas. Você deve amar apaixonadamente a sua igreja, querido, a despeito das suas próprias imperfeições. Você deve amar a igreja qual Deus te colocou, a qual você congrega, a respeito das suas imperfeições, das suas inquietações. Ansiar pelo ideal enquanto você critica o real é sinal de imaturidade. Agora, em contrapartida também, você conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é passividade. Maturidade o que é? Você viver com essa tensão. É você viver vivendo sobre essa tensão de não ser imaturo e também não ser passivo. Isso é maturidade. Por quê? Porque alguns irmãos, eles vão te decepcionar. Alguns irmãos, eles vão te desiludir. Mas isso não é desculpa para você sair da igreja. Não é desculpa para você abandonar a igreja. Não é desculpa para você deixar a igreja. Não é desculpa para você parar de cear com os irmãos, participar da mesma cela com os irmãos, do mesmo ministério com o irmão. Isso não é desculpa. Eles são a sua família. O irmão que faz isso, o irmão que age diferente de você, que te decepciona muitas vezes, ele é o seu irmão, ele é a sua família. Mesmo quando ele age desse jeito, ele continua sendo a sua família. E você não pode simplesmente abandonar a sua família. Você não pode simplesmente ir embora. Deus nos manda, sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros, por causa do amor que há entre vocês, que há em vocês. É a palavra de Deus. As pessoas, elas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões, até mesmo compreensíveis. Tais como conflitos que tem dentro da igreja, tem dentro da família, sim ou não? Tem. Mágoas. Tem isso dentro da igreja, hipocrisia, infelizmente não é para ter, mas tem. Negligência, mesquinharia, legalismo, entre outros pecados aí que nós vamos enumerar. Em vez de ficarmos desiludidos, em vez de ficarmos abalados e surpresos, nós devemos lembrar que a igreja ela é feita de pessoas, ela é feita de seres humanos. A igreja ela é feita de santos lutando contra o pecado. E
Inclusive nós, por nós sermos esses santos lutando contra o pecado, nós magoamos muitas vezes uns aos outros. Às vezes intencionalmente, às vezes até mesmo sem querer, mas a gente faz isso. Mas a gente tem que lembrar disso, nós somos humanos. Somos santos lutando contra esse mal que há muitas vezes dentro de nós. Paulo falava isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então às vezes nós magoamos, mas isso não é motivo para você sair da igreja, para você ir embora da igreja. Em vez de deixarmos a igreja, nós precisamos ficar e solucionar o que for preciso de alguma forma. A reconciliação e não a evasão é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Quando nós estamos juntos, quando nós nos reconciliamos, isso nos torna mais fortes. E isso traz uma comunhão mais profunda para a igreja. Está entendendo? Amém ou não amém? Divorciar-se da igreja, o primeiro sinal de decepção e desilusão, indica imaturidade. Ir embora da igreja, ao primeiro sinal, abandonar a família, porque você ficou desiludido, decepcionado com algum irmão, isso é sinal de imaturidade. Deus está querendo nos ensinar algumas coisas. Deus quer ensinar algumas coisas a você e às outras pessoas também. Além do mais, querido, não há nenhuma igreja perfeita. Você pode sair dessa e para outra igreja, mas de lá você vai encontrar problema também, porque a igreja ela é feita de pessoas, de humanos, de santos lutando contra o pecado. Então não é você abandonar a igreja, você ficar e tentar solucionar a reconciliação e não a evasão. Fala comigo, a reconciliação, mais forte, fala, reconciliação e não a evasão. Vai ficar, lutar, solucionar o problema e não abandonar a família de Deus. A terceira coisa de orientação que a Bíblia nos dá aí prefira incentivar a criticar. Fala comigo, prefira incentivar a criticar. Você é de criticar ou de incentivar? Você mais critica ou você mais incentiva? Como é que você é? Cara, como eu aprendi esse negócio de incentivar as pessoas? Eu aprendi isso com meu cunhado sogro. Mas pensa numa pessoa que me incentivou. O que incentiva as pessoas? Tudo ele sempre incentiva, sempre tem uma palavra positiva, sempre está apoiando, sempre está empurrando as pessoas para frente, sempre está desafiando as pessoas a ir para frente. Que cara excepcional! Eu olhava para ele e falei, eu quero ser assim também. Eu quero incentivar as pessoas, quero impulsionar as pessoas, eu quero fazer as pessoas acreditarem nela mesmo. Você pode, você consegue, para vira isso. Incentivar do que criticar. Infelizmente tem pessoas que são críticas demais, não é verdade? Não colocam a mão no arado, mas são os primeiros a criticar. Criticam demais, falam demais. É sempre mais fácil ficar do lado e atirar pedra naqueles que estão servindo, naqueles que estão se envolvendo com o reino dos céus. Aí é sempre mais fácil ficar de lado e ficar tirando pedra. Só que Deus nos adverte repetidamente que nós não devemos criticar, nós não devemos comparar, nós não devemos julgar uns aos outros. Porque quando você critica o outro irmão, o outro irmão na fé, você aí está interferindo nos planos de Deus, nos assuntos de Deus. Quando você critica o outro irmão que está trabalhando na igreja, que está fazendo as coisas na igreja, você está interferindo nos assuntos de Deus. Paulo ele acrescenta que nós não devemos julgar ou desprezar os irmãos
Hoje à noite Deus te trouxe aqui para você mudar, para você parar de criticar e começar a elogiar, começar a adorar, começar a glorificar a Deus. A Bíblia fala que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Culpar ou criticar os nossos irmãos, os membros da família, queixando-se dele, isso é trabalho de Satanás, não nosso. Ele que acusa, ele que critica. O tempo de nós desperdiçando, comparando, criticando os outros irmãos, é um tempo que nós deveríamos estar lutando pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja, para a edificação da igreja. Então gaste o seu tempo não criticando, mas trabalhando para a unidade da igreja, para a comunhão da igreja, para a edificação da igreja. Amém, amém, querido? Aprenda, Deus. Seja menos crítico. Incentive os irmãos. Muda o seu jeito de agir, porque você é responsável pela unidade da igreja. Deus colocou você como responsável pela comunhão da igreja. Então deixe as palavras críticas, comece a abençoar, comece a falar palavras de bênção, deixe que as palavras de bênção saiam da sua boca, e não palavras de crítica, e não palavras de maldição. Quem está entendendo, diga amém. Outro tópico aí, recuse dar ouvidos à fofoca. Aí pegou pesado. Recuse dar ouvidos à fofoca. O Espírito Diogo pregou, esses dias sobre isso, sobre o poder avassalador que tem a fofoca. Ele falou isso, que a fofoca tem esse poder, destrói casamentos, destrói família, destrói pessoas, destrói ministério. Tão forte que esse negócio aí. Recuse a dar ouvidos à fofoca. É visto lá de Tiago, no capítulo 3, fala sobre esse poder avassalador que a língua tem, o poder da fofoca. O versículo 6 do capítulo 3 fala sobre isso, fala o seguinte: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e ela é inflamada pelo inferno. Como é perigoso esse negócio de fofoca. Refrear a língua, temos que aprender esse negócio. Recusa a dar ouvido a fofoca e recuse fazer fofoca. Não seja você a disseminar a fofoca, não seja você a espalhar a fofoca, a divisão do meio da igreja através da fofoca. Tiago está falando isso, desse poder avassalador que a língua tem. Ela coloca fogo numa floresta, coloca fogo num barril, destrói o ministério, destrói casamento, destrói liderança, destrói pessoas. Você está entendendo? Meu amém? Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha coragem para dizer: cara, para, não quero ouvir. Você já falou com outra pessoa? É sobre aquela pessoa? Vai lá, fala com aquela pessoa. Eu não quero ouvir. Temos que ter essa coragem. Você está protegendo a igreja, a unidade da igreja, quando você faz isso. Quando você recusa a ouvir a fofoca, você está protegendo o corpo de Cristo, a comunhão da igreja. Nós temos que ter essa coragem. Porque você sabe que espalhar fofoca é errado. A gente não deve nem ouvir a fofoca. É errado. Pessoas que fofocam para você, não, quando elas tiverem uma oportunidade, elas vão falar mal de você também. Se você deixar que essa pessoa venha com fofoca de outra pessoa, daqui a pouquinho ela vai estar falando mal de você também, vai estar fofocando sobre você também. Se você está ouvindo a fofoca, não deixe que você seja um criador de casos, de fofoca dentro da igreja. Criadores de casa, ouvem criadores de casa. São esses que dividem a igreja. São esses que fazem intriga aqui, intrigam ali. São esses que espalham boatos, são criadores de casa, fofoqueiros. Contribuem muito para a divisão, para o racha dentro da igreja.
proteger os irmãos, amar os irmãos, refrear a nossa língua. É triste que no rebanho de Deus, preste atenção no que eu vou dizer, é triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham das outras ovelhas e não dos lobos. Infelizmente, as maiores feridas que acontecem com o corpo de Cristo, na igreja do Senhor, vêm das ovelhas, das outras ovelhas e não de lobos. Quando eu faço fofoca do meu irmão, eu estou causando feridas em sua vida. E algumas feridas são tão profundas que o levam até a morte espiritual. Não precisa levantar a mão. Mas quantos conhecem aqui alguém que saiu da igreja por causa de fofoca? Porque falaram mal dela, mal dele. Ou por causa, nem falaram mal dela, mas por causa de uma fofocaiada que teve lá na igreja, lá, e a pessoa falou: eu vou ficar nesse lugar, não. Isso aqui está pior que uma fofocaiada danada, uma discussão, uma divisão danada, um grupinho daqui, um grupinho de lá, e um falando mal. Quantos conhecem? Pessoas hoje em dia estão no mundo, morreram espiritualmente por causa de fofoca. Então recuse a dar ouvido à fofoca. Aprenda a refrear a língua. A Bíblia diz que se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago capítulo 3, versículo 2. Se você não tropeça em palavra, você é perfeito. E você consegue refrear todo o corpo. Então aprenda a refrear a sua língua por amor a Deus. Para a unidade, para a comunhão do corpo de Cristo. Porque quando eu falo do meu irmão, quando eu falo de alguém da igreja, eu estou causando ferida no meu irmão. Você está entendendo? Amém ou não amém? Pratique, outro aí, estou acabando. Pratique métodos de Deus para a solução de conflito. Mateus capítulo 18, vai para lá comigo. Praticar o método de Deus que Jesus nos ensinou para a solução de conflito. Tem conflito na igreja, então vamos praticar o que a palavra de Deus diz. Mateus 18, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra você, vai até ele e repreenda entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Versículo 16. Mas se o seu irmão não te ouvir, leva ainda contigo um ou duas testemunhas, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Versículo 17. E se não escutar, você diz à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. O método da igreja, o método da palavra de Deus da igreja, mas o método que Jesus ensinou à igreja. Tem discussão, tem algum problema entre os irmãos da igreja, agora vai ter ele. Vai somente você e ele, não vai para a internet, não. Não vai para o Instagram, não. Não vai para as redes sociais, vai contar os problemas, não. Vai no seu irmão, conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganhou ele. Se ele não te ouvir, você chama mais uma ou duas testemunhas, homem de Deus, mulher de Deus, e vai até ele de novo. E tenta resolver o problema. Mas você está ali com duas testemunhas. Se ele te ouviu, querido, está aí com duas testemunhas, joia, glória a Deus, você ganhou ele. Agora, se não resolveu, é o último caso, aí você leva à igreja. Se ele vai continuar não ouvindo, aí ele é considerado aí gentil, é considerado publicano. Mas esse é o método de Deus, não é ir na internet. Não é você fofocar, chegar num grupo e falar: você viu que o irmão falou de mim? O irmão está falando isso de mim, não sei o que, aquele irmão não vai ter só. O irmão está falando de mim, não é isso que a Bíblia ensina. É você calado, mas você vai lá no seu irmão que ninguém precisa saber. Conversa com ele, ganhou ele, olha. Senão você vai no seu livro e fala: olha, fulano, aconteceu um problema, isso, poxa, vamos lá comigo, quero resolver esse problema. É o método de Deus, é o método
ensina. Vamos praticar então, queridos. Isso traz unidade. Isso traz comunhão. Isso traz amor para a igreja. Meu nome, querido. Último aí. Apoie o seu pastor e os seus líderes. Líder perfeito não existe não, tá? Não existe líder perfeito. Mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Por isso nós estamos fazendo essa vigília de unidade, essa vigília de comunhão. É responsabilidade nossa, dos pastores e dos líderes, manter a unidade, a comunhão da igreja. Durante conflitos interpessoais, é um trabalho ingrato nosso, porque pastores e líderes têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre os conflitos, entre membros magoados, membros imaturos que estão em conflitos. E eles também, os líderes, os pastores, receberam a impossível tarefa de tentar fazer com que todos fiquem felizes. Nós ficamos muitas vezes no meio desse conflito. A gente vai lá tentar solucionar um problema e tentar fazer que todas as duas partes ali do conflito, que nenhum deles fique magoado, mas que todos saiam dali felizes. É uma obra ingrata, um trabalho ingrato quando nós tentamos fazer isso. Essa impossível tarefa, acho que nem Jesus conseguiu fazer isso. Resolver um conflito e fazer com que as duas partes ficassem satisfeitas, felizes. Os pastores e líderes, um dia eles estarão perante Deus. Terão que prestar conta como zelar sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida das ovelhas. Mas você também vai ter que prestar conta a Deus. Você vai prestar conta a Deus sobre a forma que você serviu os seus líderes. Se você ouviu os seus pastores, se você ouviu os seus líderes ou não. Nós iremos prestar conta, mas vocês também vão prestar conta a Deus. Um dia todos nós estaremos frente a frente no altar de Deus, nós vamos prestar conta dos nossos atos e das nossas atitudes. Nós devemos proteger a igreja. Quando honramos os que nos servem como líderes, nós precisamos honrar os nossos líderes, proteger os nossos líderes. Eles necessitam das nossas orações, dos nossos incentivos, do nosso apreço, do nosso amor da família da fé. Nesta vigília, eu queria desafiar você a aceitar essa responsabilidade de promover a união da igreja, a comunhão da igreja. Quero desafiar você a empenhar-se isso com todo o seu esforço. Eu tenho certeza que Deus vai se agradar de você. Não vai ser fácil não, eu sei que não vai ser. Algumas vezes você vai ter que fazer o que é melhor para a igreja, para o corpo de Cristo, e não para você somente, mostrando preferência pelos outros, e não somente por você. Deus, Ele abençoa as igrejas que estão unidas. Tem crescimento, tem bênção, tem amor. Amém ou amém? Amém. Preste atenção. Pode subir o louvor. Existem muitas pessoas na nossa comunidade que estão procurando o amor em um lugar qual pertencer. Verdade é que todo mundo procura lugar para pertencer, todo mundo aí procura ser amado. E quando as pessoas acham isso na igreja, onde os membros verdadeiramente se amam, se importam uns com os outros, as pessoas dão um jeito de entrar na igreja. Ainda que as portas estejam fechadas, elas dão um jeito de entrar, porque o que a comunidade quer, o que a comunidade precisa, é de uma igreja que viva o amor de Deus, que respeita, que não tem fofoca, que zelem uns pelos outros, que vivam realmente o amor de Deus. Vamos nos unir mais. Vamos zelar pelos outros. Vamos deixar as nossas diferenças de lado, por amor ao reino de Deus.
Vamos ser pacientes com os nossos irmãos. Vamos evitar brincadeiras e apelidos que ferem, que machucam os nossos irmãos. Vira e mexe, a gente tem que resolver alguns conflitos assim. Por causa de brincadeiras de mau gosto, por causa de apelidos de mau gosto. Isso fere, se machuca, seu irmão, para. É sua responsabilidade preservar a unidade da igreja. Porque quando você faz isso, você está causando separação na igreja do Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Refreia sua língua. Vamos amar uns aos outros. Talvez o Espírito Santo te trouxe na memória, na mente, alguém que você magoou, alguém que está chateado com você. Talvez o Espírito Santo te trouxe na mente que você não tem contribuído muito para a união da igreja. Talvez você está aqui, mas você não fala com o irmão da igreja, seu irmão. Conversa com ele. Deus quer que você aprenda a viver com as diferenças. Deus quer nessa noite, nessa vigília, que você quebre toda a diferença, que você ame. Se você puder curvar sua cabeça, você não está no meio de onde você está. Você pudesse estar orando ao Senhor juntamente comigo nessa noite. Porque é sua responsabilidade a unidade da igreja. A comunhão do corpo de Cristo é sua responsabilidade, não é somente do pastor. É sua função proteger a unidade da igreja. Talvez você tenha que orar para refrear sua língua, para parar com as brincadeiras de mau gosto, os apelidos. O que tem, pastor? Você está ferido, você está machucando seu irmão, tem muita coisa nisso. Você está sendo usado pelo diabo para causar ferida, dores do seu irmão. Fala com o Pai agora. Você recebeu um novo coração. Deus te deu uma família. É sua função proteger a família, a unidade da família. Se tiver que pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus. Pratique essas orientações que a Bíblia nos ensina. Pratique cada uma delas. Consciência que nós temos em comum, não nossas diferenças. Consciência disso. Seja realista em suas expectativas. Prefira incentivar a criticar. Recuse dar ouvidos a fofocas. Pratique o método de Deus para a solução dos conflitos. E apoie seus pastores. E apoie seus líderes.